E aproximando Faraó, 10. Os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito para nos retirar de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos fizeste isso, fazendo-nos sair do Egito? Não é esta a palavra que te falamos no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Então, esse povo aqui, eles tinham sido libertos, livres de Faraó, do Egito, e eles estavam diante do mar, mas o mar ainda estava fechado, e eles estavam diante desse mar. E quando eles olham, eles veem que Faraó está se aproximando, e eles tiveram medo, que é um sentimento natural na nossa humanidade. O inimigo se levanta, o problema se aproxima, e o medo também, ele vem. E quando o medo veio, eles oraram a Deus. E assim que eles oraram a Deus, de imediato eles já começaram a duvidar da oração deles, falando para Moisés: melhor que a gente estivesse lá. Será que não tinha sepulcro suficiente para a gente morrer lá, e Deus teve que trazer a gente para morrer aqui no deserto? Eles começam a blasfemar do livramento e do poder de Deus que eles tinham visto com os próprios olhos. Eles começam a fazer uma espécie de chantagem com Moisés, exatamente como uma criança faz. Aí a gente entende que essa fé infantil Deus reprova, porque o menino nada se difere do escravo, ainda que ele é herdeiro de tudo, mas não há nenhuma diferença. É assim que nós temos que nos portar diante de Deus e começar a ter maturidade na fé. Eles têm medo, eles oram, e depois eles começam a chorar, a reclamar, para que de alguma forma eles conseguissem chamar a atenção de Moisés. E ele chamou, porque olha o que Moisés fala. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Então Moisés, ele fala para eles a seguinte coisa: vocês não têm que fazer nada, fica quietinho, com a boquinha fechada, e vê o que Deus vai. Você vê que Moisés, ele trata esse povo exatamente como uma criança. Ó, vocês estão chorando, vocês estão reclamando, ó, fica calminho, vocês não vão precisar fazer nada, que o papai vai fazer tudo por vocês. Porque assim foi no início. Realmente eles não precisavam fazer nada, e Deus foi trazendo sinais, Deus veio trazendo respostas, Deus veio fazendo acontecer aquilo que eles nem imaginavam que Deus poderia fazer. E aí Moisés trata esse povo como uma criança, só que não era mais esse comportamento que Deus queria deles. E aí Deus fala assim: então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. O que Deus pede para eles fazer? Marchem. Você sabe que esse comando que Deus dá é um comando que você dá a um exército. Deus diz para aquele povo: marchem.
Deus já não estava vendo aquele povo como um povo fraco, encurralado e incapaz. Deus já estava vendo aquele povo como um exército. Um detalhe, um exército de Deus. Diz ao povo, Moisés, que marche. O povo precisava entender que eles não estavam como fugitivos. Lá atrás Deus não disse, ó, vocês vão fugir daí. Deus disse, vocês vão ser libertos daí. Vocês vão ser livres daí. Eu estou libertando vocês das garras de Faraó. Deus não disse, olha, espera a calada da noite, vocês vão fugir escondido quando ninguém estiver vendo. Não. Deus não queria dessa forma. Assim como Deus não quer que você fique de um lado para o outro fugindo de problemas. Aí eu não vou ir para cá porque se eu vim aqui eu tenho um problema. Aí eu vou fugir para cá. Não, eu tenho que fugir para cá. Não, pera lá. Se você foge dos problemas, os problemas te acham. Se você foge dos desafios, os desafios vão te encontrar. Se você foge de pessoas, outras pessoas vão te encontrar. Nós não fomos chamados para ser fugitivos, nós fomos chamados para ser livres. E aí tem uma grande diferença nisso tudo. Porque aquele que é liberto já não deve nada para... E era isso que ele queria que as pessoas entendessem. Faraó não é mais o seu senhor. Faraó já não governa sobre você. Quando estamos em Deus, precisamos entender que os velhos sentimentos já não podem governar sobre nós. Precisamos entender que os velhos medos já não podem governar sobre nós. Quando estamos libertos em Deus, temos que crer que somos livres de sentimentos, de emoções que nos prendiam. Já não estamos presos em prisões emocionais. Diz ao povo que marche. Eu já não estou vendo mais um povo fraco, eu já estou vendo um exército. Eu já não estou vendo pessoas comuns, mas eu estou vendo aqui guerreiros e guerreiras. Eu não estou vendo aqui alguém que não tinha um líder, mas eu estou vendo alguém aqui que tem um líder e que tem sobre eles o Senhor de toda a guerra. Então, diante da guerra, o Senhor está falando, marche. Diante das lutas, marche. Diante do desafio, seja forte e corajoso. Diante das tribulações que se levantam contra você, marchem. Os inimigos são maiores, marchem. Aqueles que querem te vencer, marchem. Estão tramando nas suas costas, marchem. Estão falando que você não vai conseguir, marchem, e marche, até você atravessar o mar. Diga graças a Deus. Enquanto você não atravessar, a ordem de Deus é marchar. Quem está comigo aqui? Aí o Senhor diz assim, e tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar, e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Esse é o nosso Deus, que abre caminho em meio ao mar, mas que dá um comando aos filhos dele: marche. Tem horas que você já orou, tem horas que você já pediu, tem horas que você já fez a parte daquele período, mas aí chega o momento que você precisa ir para a luta. Chega o momento que você precisa crer, que chega o momento que você não pode deixar o inimigo fazer você sentir falta daquilo que Deus já te tirou há muito tempo. Tem muitas pessoas que entram num processo de alcançar aquilo que Deus tem para elas, e no meio do processo, que é difícil, que é penoso, porque há um preparo, Deus está aprovando a gente diante de muitas coisas, e aí ela começa a ter lembranças do passado. Por que Deus me tirou de lá eu estava melhor, por que Deus permitiu que eu saísse dali, por que Deus está fazendo isso, por que Deus está fazendo aquilo? É porque às vezes o novo de Deus, ele assusta, porque o nosso Deus, ele trabalha com coisas que são grandes.
Ele precisa que os seus olhos acompanhem a grandeza dele. Enquanto a gente não entender que todo o mar cabe na concha da mão de Deus, você vai olhar para um pedaço do mar e você vai pensar que ele é grande demais. Agora, quando a gente começa a entender a grandeza de Deus, você já começa a comparar os inimigos pequenos demais. Você já vê as situações e você já fala, isso aqui é pequeno demais para o meu Deus. Esse problema que se levantou é pequeno demais. Esse exame aqui, esse diagnóstico aqui é pequeno demais, porque eu tenho um Deus que ressuscitou Lázaro, que já havia morrido há 4 dias. E particularmente eu não conheço nenhuma clínica, nenhum consultório, nenhum hospital, nenhum convênio, eu não conheço nenhuma indicação de algum especialista que tirou alguém do túmulo que já havia morrido 4 dias. Mas nós temos um Deus que já fez. Então você começa a entender, ei, os problemas não são grandes demais. Grande demais é o meu Deus. E é a hora de eu marchar, de eu seguir, de eu continuar. É tempo de marchar, é tempo de guerrear. E no meio da guerra, você não pode parar. Você não pode parar para se distrair. Então, se tem pessoas querendo te distrair do foco, é momento de você se afastar dessas pessoas. Se tem pessoas te distraindo daquilo que Deus tem para você, é momento de você deixar essa companhia, de você deixar de caminhar junto. Se tem coisas na sua vida, se tem coisas diante do seu caminho que estão te distraindo, você pode parar em outro lugar, diferente da terra prometida que Deus tinha para você. Na guerra nós não podemos nos distrair. Na guerra nós temos que estar atento com 2 coisas: com o inimigo que está diante de nós e com toda a armadura que eu tenho que estar vestindo. Então se veste da armadura de Deus, se reveste da armadura. Se você precisa se fortalecer na oração, se fortaleça. Se você precisa se fortalecer no seu jejum, se fortaleça. Se você precisa se fortalecer na sua mente, se fortaleça em Deus. E aí você vai marchar e Deus vai te dar a vitória. Diga graças a Deus.